O Gazeta Esporte está de volta para falar de tênis. Torneio de dupla neste fim de semana inaugura as novas instalações do Círculo Militar. O torneio deve ter a participação de cerca de 60 competidores. Os jogos serão disputados neste sábado e no domingo. E após a competição, será inaugurada a primeira etapa das novas instalações ao redor das quadras. A final é no domingo, a partir das 10 horas da manhã. Depois da decisão, Marco Antônio dos Santos, José Mastrangelo, um dos fundadores do tênis no Acre, e Ramiro Marcelo, cronista esportivo, todos já falecidos, serão homenageados pela organização do evento. O torneio tem o apoio da Federação Acreana de Tênis. O assunto agora é Kung Fu. 2 atletas acreanos estão fora da disputa do torneio internacional em São Paulo pela falta de patrocínio. Os lutadores Romilson Luna e Michele Soares desfalcam a delegação acreana que disputa neste fim de semana em São Paulo o Campeonato Internacional de Kung Fu. Os 2 atletas não conseguiram patrocínio para bancar os custos da viagem à capital paulista. Desta forma, apenas 3 atletas irão representar o Acre na competição internacional: Jailton Menezes, Genilson Ferreira e Antônio Janes. Agora vamos falar de futebol. Nesta semana, Governo do Estado e Federação de Futebol do Acre assinaram um convênio para o repasse de recursos aos clubes que disputaram o campeonato estadual. O dinheiro deve ser liberado na próxima semana. Terminou a novela. Quase 2 meses após o fim do campeonato estadual, o governo do estado assinou o convênio que repassa recursos aos clubes que disputaram a competição. O dinheiro deve ser liberado na próxima semana. Ao todo, são mais de R$500 mil distribuídos aos 8 clubes. Repasse 30% menor do que no ano passado. Não tem condições. Sem dinheiro ninguém consegue fazer nada, não consegue trazer ninguém consegue montar equipes boas, não consegue nem montar uma equipe juvenil para poder termos futuras atletas no estado do Acre. Temos que rever tudo isso aí, rever a sociedade acreana, tem que contribuir, tanto o empresariado como o governo do estado, nossa legislação também estadual, ou seja, buscar várias formas de melhorar esse futebol. Senão vários times vão padecer. Nós temos o exemplo da 2ª divisão, que ninguém tem nenhum investimento para este ano. Como é que vai se fazer campeonato sem dinheiro? É muito difícil. O Plácido de Castro, por exemplo, campeão estadual, é o clube que recebe o maior valor, R$45 mil. Já o Juventus, que não ficou entre os 4 primeiros, receberá R$25 mil. Com 4 meses e meio de salários atrasados, a situação do Clube do Povo está complicada. O que atrapalha um pouco é que nós devemos 20 desses 25, nós devemos 20. Tá certo que nós pedimos emprestado para pagar lá a metade da folha de janeiro. E aí? Nós temos que pagar, então nós vamos ter 5 mil. A demora na liberação dos recursos e a diminuição do valor repassado não agradou os dirigentes. Esse ano, o convênio não destinou recursos para a 2ª divisão do estadual e para os clubes que disputam as séries C e D do Brasileirão. Não há nenhuma perspectiva a princípio, né? A não ser que haja alguma gestão extra-federação, através de algum político junto ao governo, para que possa equacionar ou ajudar o Plástico e assim também como o próprio Rio Branco. Insatisfeitos com o apoio do governo do estado, os dirigentes prometem buscar outras soluções para tirar o futebol acreano da crise. Então nós temos que começar a agir, os clubes têm que se unir, tá certo? Então eles têm que se unir e fazer alguma coisa. Então, como a federação sempre apoiou os clubes e ela se propõe a estar junto, então nós temos que se unir, pensar em alguma coisa para poder os clubes não estarem só pedindo. A situação está complicada para o Rio Branco. Em 4 jogos, foram 4 derrotas na Série C. A última foi para o Águia de Marabá, em pleno Arena da Floresta. Foi mais uma noite de sofrimento para o torcedor do Estrelão. O time começou bem, pressionando o Águia. O artilheiro Juliano César teve as melhores oportunidades. Quando acertou, parou nas mãos do goleiro Jair. Teve até bola no travessão, mas o gol não saiu. O castigo veio no último minuto do primeiro tempo. A defesa do Estrelão bobeou e Danilo Galvão apareceu livre para abrir o placar. No segundo tempo, o Rio Branco desperdiçou mais oportunidades. O Águia ainda ficou com um jogador a menos quando o zagueiro Fred foi expulso. Mesmo assim, o time paraense foi para o ataque.
Flamel fez boa jogada pela esquerda e cruzou na medida para Kenon fazer um golaço. Esse vale replay. O Rio Branco foi para o desespero. Pretinho invadiu a área e sofreu pênalti. Marcelo Braz descontou para o Estrelão. O time lutou até o fim em busca do empate. No último minuto, o goleiro Paulo Mussi foi para a área do adversário tentar o gol. A jogada deu certo, só que Jair salvou o Águia. Fim de jogo, Rio Branco 1, Águia 2. E com a situação que a gente está vivendo, é uma situação lamentável. Mas a gente sabe que a gente só vai suprir essa necessidade se a gente conseguir fazer bons jogos e nós mesmos vamos sair dessa situação. Ainda que o torcedor não acredite, que nunca acreditou, e agora vai ser diferente. Quem quiser falar, fala o que acha necessário, mas o nosso meio hoje é trabalhar para reverter essa situação. A gente correu bastante, se empenhou ao máximo e acho que foi válido pelo segundo tempo que nós fizemos. E é importante recuperar os pontos que nós perdemos fora, dentro de casa. Fizemos uma boa partida, mas infelizmente não conseguimos ganhar. A gente sabia da importância de vir buscar pontos fora e graças a Deus a gente conseguiu. Agora já é pensar na equipe adversária, que é o Cuiabá, outro fora, para que a gente possa fazer outra grande partida. Situação complicadíssima do José de Melo. O problema é que o Rio Branco não teve um planejamento para disputar a Série C e os problemas da justiça atrapalharam e agora a diretoria e comissão técnica precisam correr atrás do prejuízo. Para piorar a situação, o clube está cheio de dívidas e com salários atrasados. O negócio é trabalhar para não rebaixar a Série D e aí sim poder montar um planejamento para 2014. Quer ver como a situação está complicada? Vamos dar uma olhada na classificação. Lembrando que os 4 primeiros se classificam à próxima fase e os 3 últimos do grupo serão rebaixados. Fortaleza com 10 pontos. Sampaio Correia, Luverdense e Águia com 7 pontos completam o G4. Santa Cruz com 6 pontos é o 5º colocado. O 6º é o Cuiabá. Na 7ª colocação aparece o 13 da Paraíba. O 8º é o Baraunas. O 9º é o CRB de Alagoas. Brasiliense e Rio Branco completam a zona de rebaixamento. O Rio Branco volta a campo na próxima quarta-feira em Taguatinga, no Distrito Federal, para enfrentar o Brasiliense. Jogo fundamental para as pretensões do Estrelão na competição. O Brasiliense também está na zona de rebaixamento, então o jogo vale 6 pontos. O técnico Everton Goiano sabe bem disso e terá todo o fim de semana para trabalhar o time e vai contar ainda com mais 5 reforços que chegaram nessa semana. São eles o zagueiro Leandro Camilo, o lateral Totonho, volante Ricardo Oliveira, o meia Rodriguinho e o atacante Cassiano. Além deles, Testinha pode viajar com o grupo para esse jogo fundamental contra o Brasiliense. O Rio Branco precisa da vitória, precisa somar esses primeiros pontos aí no Campeonato Brasileiro da Série C, que a situação está cada vez mais complicada. A seguir no Gazeta Esporte, Série D do Brasileirão. Plácido de Castro encara o Genos em busca dos primeiros pontos fora de casa. Voltamos já já.